Olha essa coloração. Surreal. Aqui, olha, é aquele canto das Arace, né? Vem aqui os antúriums, alguns filodendrons. Vocês sabem que eu resisto muito aos filodendrons, né? Mas quem resiste ao Bernardo Pazzi? Ninguém. É lindo demais. Anthurium clarinervium, Anthurium cristalinum, Anthurium é um híbrido de Luxurians esse aqui. O Nymphifolium, aqui ó, super bonito. E aqui os nossos Caladiums picturatums, ó, que estão de vento em popa depois que a gente usou o Natô para fertilizar essas plantas. Olha que saúde, olha o tamanho das folhas, estão lindos demais. E esse filodendro aqui, que é um show à parte, né? Hoje eu estava mexendo aqui na minha pequena e humilde coleção de Anthuriums, tá, pessoal? Então tem algumas plantas que são novas, tem algumas plantas mais antigas que eu preciso mudar. Um deles é esse lindão aqui, esse Anthurium é da coleção da minha avó. É um Anthurium que fica bem grande, bem alto. Eu não lembro o nome deles agora de cabeça, tá? Mas eu sei a classificação. E aqui justamente falando para vocês, é que eu percebi a necessidade de colocar tag nos meus Anthuriums. A gente acha que não vai esquecer o nome da planta, né? E acaba esquecendo. Boa tarde, bem-vindos. Olha só, várias pessoas aqui na nossa live. Então, algumas coisas que a gente vai fazer também, olha, tirar umas folhinhas queimadas. Agora, nessa onda de calor, né? Costuma aparecer bastante folha queimada. Então, a gente vai fazer uma limpeza também para a planta parar de perder energia com folha que não vai render mais, né? E hoje a gente vai fazer uma adubação em algumas plantas como essa aqui, olha, que já cedeu um pouco o substrato. A gente vai fazer uma cobertura, não sei se o substrato que eu trouxe vai ser o suficiente para a gente fazer todas, mas eu tenho as minhas prioridades, tá? Boa tarde, Penha! Bem-vinda! Ó, esses aqui são Anthuriums que já estão há bastante tempo comigo. Olha, essa aqui é a mesma espécie, porém essa é uma das mudas mais antigas que eu tenho. Ele fica 5 vezes maior que isso, tá? Na verdade, essa planta chega a ficar mais alta que eu. Ele tem essas folhas bem arredondadas, parece o Andreanum, mas não é. Eu acho que é Ninfeoides, alguma coisa assim. Mas não vou lembrar exatamente o nome científico dele. Mas é uma planta bem bonita, nativa do Brasil, se não me engano, e que fica bem grande, bem robusta. E eles aqui já estão precisando de adubação, tá? Eu não gosto de cultivar os Anthuriums em vaso muito grande, até que eles estejam bem estabelecidos, como esse aqui, olha só. Vocês vão ver que o sistema radicular dele já está pedindo, ó, um vaso maior, tá vendo? Mas eu não vou fazer isso agora. Eu vou esperar mais um pouco. A gente vai investir numa adubação, na limpeza. Eu acho que eu vou eliminar essa folha aqui, ó, para a gente conseguir arejar mais o cantinho dos Anthuriums ali também. E para a planta ter mais energia aí para produzir novas folhas. Agora olha aí, gente, meu Clarinervium, que eu tava tão louco por ele, ainda estou, né? Mostrei para vocês quando eu comprei, olha aí. Eu trouxe ele para cá logo durante a onda de calor. Ele tava na varanda, gente, protegido do sol. E olha como ficaram as folhas dele. Aí eu trouxe aqui pro viveiro, porque não tem telha, né? Então talvez fique menos quente. Mas o calor tá insuportável, tá estragando muito as minhas plantas. E ele aí, ó, tá com uma folha bonita, o vegetal não ficou prejudicado, mas queimou algumas folhas. Eu tô deixando ele aqui, olha, debaixo da mesa, para ele ficar bem fresquinho, né? E poder se recuperar. Eu fiz uma mistura que é basicamente aquele nosso bom e velho substrato, só que aqui tem bastante brita. A maioria dos Anthuriums, principalmente os Anthuriums brasileiros, eles se dão bem num substrato bem drenável, né? É claro que isso não é uma regra, porque a família dos Anthuriums, né, o gênero, é um gênero enorme, então não dá para estabelecer uma regra. Hoje eu não vou falar de substrato para Anthurium, porque eu nem tenho aqui os insumos necessários para a gente fazer um bom substrato para Anthurium, tá? Eu vou, na verdade, dar uma remediada nos que eu já tenho aqui, que estão, inclusive, num substrato até meio improvisado, mas quando eu conseguir o material para a gente fazer um substrato de respeito para os nossos Anthuriums,
eu volto e a gente faz um vídeo bem legal, mostrando todos os detalhes, porque eu sei que vocês gostam de vídeo de substrato, porque substrato é a base, né, gente? Para ter planta com saúde, para ter planta com bom desempenho, né? Substrato e adubação é fundamental, não que o resto também não seja, né? Então aqui, ó, tem casca de arroz, tem brita, tem cinzas. Esse é aquele híbrido do Luxurians, que eu não sei precisar para vocês agora exatamente qual é, mas a gente vai fazer as tags de identificação. Ele é uma planta nova, então vocês vão ver que ele está com essa folha mais prejudicada, que eu não vou tirar ainda, eu vou esperar essa brotação que está saindo dele aqui, ó. Tá vindo folha nova, vou esperar ele pegar uma força, mas olha aqui, já tá saindo raiz nova também, ó. Hoje tá um dia bem chuvoso, né? Então eles não estão pegando sol. Mas eu vou ter que arrumar um lugar para eles aqui no cantinho. Mas olha, eu achei a coisa mais linda do mundo, esse detalhe aqui. E olha aí como é que o outro chegou bonitão, ó. Nem sentiu, ó. Só essas folhas mesmo que já estavam detonadas, né? Esse brotinho aqui não vai render muito, mas é já de se esperar, né? É agora colocando eles aqui no cantinho ali dos antúrios, eles vão ficar lindões também. Eu acho que eu vou remanejar esses picturatums aqui para eu colocar eles ali no fundo, ó. Aí, ó, consegui fazer a mágica de colocar eles aqui, ó. Tá vendo? Aqui eles ficam bem protegidos do sol, né? E ficam aqui junto com a galerinha deles, né? Olha aí que lindeza que vai ficar esse cantinho dos antúrios. Vou dar uma calibrada nesse aqui também, que é o Clarinervium, né? O Clarinervium tá bem bonito também. Tá precisando de um carinho aqui, um adubinho orgânico para ele. E fazer essa limpeza. Além disso, eu vou mostrar para vocês uma das técnicas que eu mais gosto, que vale para todas as plantas, mas primeiro vamos mexer com essa coisa do substrato, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui, olha, eu vou virar a câmera aqui para baixo para vocês conseguirem enxergar. Processo muito simples, né? Mas é só porque eu sei que tem gente que adora ver essa coisa do substrato. A Marte mesmo é uma que gosta, eu também adoro. E olha aí, a gente só vai complementar o substrato aqui para a planta. E como ele é bem rico, aqui tem farinha de ovo também, tem as cinzas que eu disse, né? Tem um pouquinho de esterco, então ele vai servir também como uma fonte de nutriente para a planta, tá? Esse antúrio ainda vai aguentar um bom tempo nesse vaso, então a gente vai só fazer um carinho aqui para ele. Pronto, ó. Esse aqui acabou de chegar. Eu peguei ele ontem lá com a Tati, que é o... eu tentando lembrar, hein, gente? É tanto nome que a gente... Esse aqui é o Veit, né? Então ele está com um substrato bem levinho. Vocês vão observar aqui, olha, um substrato praticamente uma mistura de casca de pinos com carvão. Tem uma casca de arroz carbonizada aqui. É um substrato bem leve. Então a gente não vai trocar. Vamos manter ele nesse substrato porque ele está bem. A planta parece que ainda vai aproveitar esse vaso por um bom tempo, né? Então a gente vai dar tempo para ele se recuperar. A planta veio um pouco danificada, olha aí, com algumas queimaduras e tal. Ele não tá assim 100%, mas com esse carinho que a gente vai fazer aqui, ó, ele vai ficar joia, tá? Então aí, ó, vou complementar aqui com esse substrato novo. Só vamos encher aqui, ó, a borda do vaso. Eu tenho uma outra planta ali que tá precisando disso. Se sobrar, eu vou fazer nela, ó. Tá pronto, ó, é só isso aqui, tá? Só esse carinho aqui já vai ser o suficiente para dar um sustinho nele aqui, uma adubação extra. E a gente vai colocar também aqui um adubo excelente junto, que não tem perigo nenhum, porque aqui não tem nenhum adubo mineral, tá? São todos adubos orgânicos. Ei, Lili, ei, Ritinha! Olha eu aqui, Rita. Eu tô sumido lá do grupo, né, gente? Mas como eu tinha que mexer aqui nos Anturiums mesmo, eu falei, ai, vamos aproveitar, vamos ligar aqui na live do Instagram, que a gente faz juntos, né? Tem gente que
gosta de ver, tem sempre uma dica, alguma... Olha isso, ó. Isso é cinza, tá, gente? Cinza de fogão a lenha. Tem sempre alguma coisa que a gente aprende observando as outras pessoas, né? Olha esse momento aqui, pessoal. A inflorescência do nosso Anthurium magnificum sendo visitada por algumas abelhinhas que eu ainda não conhecia. Não são mirins, pelo que eu entendo de abelhas nativas, essas não me parecem ser mirins. Talvez sejam aquelas jataís de chão. Tá difícil fazer a imagem. E a outra dica que eu quero passar para vocês, e a gente vai fazer junto, é a dica da água oxigenada, tá? Vocês provavelmente já ouviram falar disso aqui. Depois que eu comecei a usar, eu não parei mais, porque a Lili, chefe, vai passar o vagão. Só se foi em mim mesmo, né, Lili, que eu não tenho comparecido no nosso grupo. Eu me apaixonei pela água oxigenada. Ela é boa para várias coisas e ela realmente melhora muito a saúde das nossas plantas. Então, assim, eu vou fazer uma misturinha aqui junto com vocês, mas, assim, quem acompanha o Habitat Brasileiro já está cansado de me ouvir falar na bendita da água oxigenada, porque é muito, muito, muito bom para suas plantas, principalmente se você tem problema com cochonilha, com pulgão. Olha só que lindeza! Esse aqui é aquele Caladium lindene, né? Agora ele é Xanthosoma, eu nem sei mais, tá? Nem sei mais, que essa planta já teve tantos gêneros. Já chamou o Zé, Lili? E olha aí, ele tá lindo. Eu achei que ele tava com o substrato mais baixo aqui, ó. Mas não tá, não. Mesmo assim, vamos tirar essa mudinha que tá nascendo aqui. Vamos fazer uma limpeza aqui no vaso. Porque ele fica escondidinho ali atrás, que essa planta Philodendron. Então, Áureo, mas essa é a atual classificação dele? Porque ele foi Philodendron, aí depois ele foi Caladium, aí depois ele foi Xanthosoma, não necessariamente nessa ordem. Eu fico perdido, tá? Eu sei que muita gente chama de Caladium, mas aí, ó, Philodendron. Então, gente, ó, ele fica escondidinho porque essa planta não gosta muito de uma incidência do sol, tá? Aqui, como não tem... Essa ele tá meio perfumado. É ele ou é esse outro aqui? Tem um perfume estranho. Não é nenhum deles. Mas enfim. Então aqui, como o meu viveiro não tem sombrite, eu preciso esconder ele lá naquele cantinho ali atrás. Vou aproveitar que eu tô com esse substrato aqui e vou fazer um agradinho para ele aqui também. Vocês estão vendo aí? Não, né? Ó. Vocês vão ver que sobe uma poeirinha assim, que é das cinzas, tá? E cinza é muito bom para a maioria das plantas. Tem algumas que eu achei que não gostaram, mas a grande maioria delas gosta bastante, tá? Esse é o Bernardo Paz, e ó, também veio lá dos meninos do Vila Verde, tá? Linda demais essa planta, eu sou apaixonado. Quem me conhece sabe, quem me conhece sabe que eu não sou muito fã de Philodendron não, né? Sabe por quê? Eles são muito bonitos, gente. Eu já tenho planta demais que eu sou apaixonado, né? Tá aí os Anthuriums que não me deixam mentir, os Caladiums, então chega de Arace na minha vida. Só que aí os meninos me mandaram esse aqui, ó. É quando ele chegou, eu fiquei louco, fiquei apaixonado por essa planta. Viu? A cinza é peneirada? É, Lili, é peneirada, tá? Se você tiver um controle assim, bem controlado do que você tá queimando, nem precisa peneirar, porque vai vir uns pedacinhos de carvão, né? Umas coisinhas assim, e não tem problema nenhum. Mas assim, se for fora do seu controle, como é aqui no meu caso, aí eu dou uma peneirada para garantir que vai ficar bem fininho. Olha isso, gente. É bonito demais, viu? Aí eu vou aproveitar esse restinho aqui, ó, e vou colocar nele também, tá? Aí, ó, acabou. Então essa etapa aqui, ó, check. Olha esse outro lindão aqui, ó, que é o meu cristalino, ó.
Também é lá do Vila Verdes. Hoje eu tô fazendo propaganda do Vila Verdes, hein? Um abraço pros meninos aí, olha, as plantas adoraram. Só as Dieffenbachs que não deram certo aqui comigo, não sei porquê. Tá vendo aí? Tem umas folhas meio machucadas, né? Ah, tem gente pedindo para participar. Luciano, no seu nome. Obrigado, bem-vindo. Adoro ver seus vídeos, adoro ver tudo que você coloca no ar, é tudo É, maravilhoso, te amo demais. ah, É muita energia obrigado, positiva. bem-vindo. Eu tô com uma novidade aqui que eu tô para mostrar pro pessoal e todo mundo que tá testando tá gostando muito, ó, que é Ah, o Natô. O Natô era publi, tá, gente? É publi mesmo, mas eu comecei a testar e eu tô assim encantado com o resultado desse adubo nas minhas plantas. E daí eu tô super recomendando para todo mundo. Hoje a gente vai usar em todas as nossas plantas. Eu tenho uma orquídea aqui. Olha que coisa mais linda do mundo que é essa orquídea, olha. Você já viu dessa? maravilhosa. Essa aqui é um mini denfal. Eu não conhecia. Eu só conhecia o denfal grandão, né? E esse Uhum. daqui é miniatura, olha só. Que Que coisa mais linda que é essa luxo. planta. E ela já tem um tempo aqui que ela não. Quer dizer, mentira, né? Ela vê adubo sim. Mas o natô eu não coloquei nela ainda. E como esse vasinho tá super bonito, ele tá pedindo aqui uma carguinha, ó. Então, eu já trouxe um saquinho de natô aqui pra gente aplicar juntos. E você que tem planta dentro de casa, eu não sei se você tem bichinhos de estimação aí, gato, cachorro, Não, não tem esse tipo de coisa não na minha casa esse não, tipo de sabe? Porque eu moro em coisa. apartamento, então assim, é meio difícil de ter, sabe? É, mas tem muita gente que tem, né? Muita gente tem gato, Sim, cachorro em claro. apartamento. E mesmo que você não tenha, né, que é uma preocupação que as pessoas têm sempre, é que esse adubo aqui, ele não tem cheiro forte, né? Então a gente Ah, pode, porque tem uns adubos que eu não sei se você conhece. Tem uns que são super fedorentos. Então a gente põe sim, dentro tem de alguns casa. que tem cheiro assim de. Aqui tem um adubo que é de cocô de pinguim, que é muito famoso aqui na Europa, sabe? E assim, mas ele cheira muito forte Ele mesmo, tem um mas ele cheiro ajuda demais. forte. As plantas todas crescem e ficam lindas. É. Onde que você tá? Em que Aqui na país que você tá? Alemanha. Na Alemanha? Ah, achei que você estava no Brasil também. Ó, tá com Não, tô plantas aqui na super Alemanha, tropicais em em casa. Wiesbaden, perto de Cocô de Frankfurt. É uma pinguim, cidade é? muito linda. A gente está começando a primavera hoje. E como é que é esse adubo de cocô de pinguim? Eu nunca ouvi falar. É uma coisa que chama Duna e é feito mesmo com cocô de pinguim e assim ajuda demais, sabe? É, então, porque pela dieta do pinguim, né, que é de peixe, basicamente 100% peixe, né? A gente tem um adubo aqui no Brasil que chama Fert Peixe. Ele é feito Ah, com a ok. carcaça de peixe. Então deve Aham. ser mais ou menos a mesma coisa. Eu sei que aí na Eu acredito Europa, também. hã? Deixa eu ver se eu consigo achar Tem desse aqui, tipo uma garrafa, também? alguma coisa assim, porque normalmente tem sempre uma garrafa aqui. Wo Vê hast se du você diese acha aí Dune pra von gente der ver. Pinguin hier? Diese Dune, was du machst in der Pflanze? Ah, pera que tem aqui. Tem uma garrafa, eu vou te Ah, mostrar. eu tô curioso, quero ver. Wo hast du den, Olha, Michael? gente, adubo de Hã? cocô de pinguim, hein? Ich sehe nicht. Ah, pera. Isso aqui, ó. Vamos ver. Olha só que interessante. É feito do cocô do pinguim, entendeu? Essa aqui tem, Olha. assim, tem 30%, mas é maravilhoso. Chama Blumeduna, E tá deve vendo? ser Dunga. coletado na natureza, né? Não é de criação, né? É, é totalmente, tudo natural. Eu sei que lá na Europa o pessoal usa muito coletar o sargaço. Na Europa não, na Inglaterra, né? O pessoal costuma coletar o sargaço na praia e levar para colocar nos canteiros, né? Assim Sim, como a carcaça de peixe sim. também. E aqui no Brasil a gente fala e o pessoal meio que estranha, né? Como assim adubo de peixe, né? Mas é um É, dos adubos, gente, mais utilizados no, quer dizer, utilizados desde que o mundo é mundo na horticultura básica, né? Principalmente na Europa, que eu, pelo menos o que eu tenho notícia, né? É que isso é sim. utilizado como adubo há muitos anos.
Eu sei que nos Estados Unidos também tem um adubo do Espoma, sabe aquela marca Sim, famosa lá? claro. Que é o Land and Sea, alguma coisa nesse sentido. E É. ele também é muito, muito, muito usado. Então, assim, adubo, aqui no Brasil a gente tem o Sea Crop, que ele é feito à base de algas marinhas, né? E Sim, a que gente também é tem muito bom, o né? Fert Peixe. Eles são Claro. muito bons. Se a gente conseguir usar intercalado, principalmente, a gente vai ter um adubo até bem semelhante, que eu imagino que seja esse daí que vocês têm. Sim. Agora, o seu tem essa curiosidade de ser do pinguim, né? A essa altura vocês já notaram que eu me apaixonei pelos anthuriums. E olha, essa planta aqui está voltando ao mercado agora. Esse é um Anthurium skerserianum, mas ele não é o Anthurium skerserianum espécie. Ele é um cultivar, um melhoramento genético. E uma das características que ele tem sobre o skerserianum espécie é justamente essa bráctea bem grande, bem arredondada e super decorativa. Você já consegue encontrar o skerseriano em todas as lojas e ele está ficando com preço cada vez mais acessível. Mas olha, nada que desmereça um bom Anthurium andreanum. Olha, eles são super comuns, eles são super acessíveis também, são plantas baratas. E olha só essa bráctea brilhante, que coisa espetacular. Tem muita coisa legal nas lojas para você começar a sua coleção. E esses dois aqui, olha, já são um bom começo. Muito legal, né, gente? Um abraço para vocês aí que assistem a gente de todo o Brasil, até fora do Brasil. Olha só que legal, o Luciano tá lá na Alemanha e essa troca é sempre legal, né? Nunca que eu ia imaginar que existia um adubo feito de cocô de pinguim. Ah, gente, olha só. Mas tem tudo a ver com aquilo que a gente vem falando aqui sempre, né? Nutrição para planta. É sempre legal a gente inovar, é sempre legal a gente pesquisar coisas. Então hoje a gente vai fazer uma aplicação de Natô aqui. Eu já fiz na nossa mini Phalaenopsis, ó. Quem não viu, gente, no detalhe, porque a tela estava dividida, olha que belezinha, é planta supermercadense, né? Ale, eu vi que você comentou, filho, mas eu perdi. Olha, aqui na live do Instagram eu perco muitos comentários, tá, gente? Desculpa. Eu não sei porquê, eu acho que é porque a letra é menor. O tio já tá, né, com a idade mais avançada. Ele não consegue enxergar assim de longe, né? É supermercadense, como diria o Ale, né? Mas é uma belezinha. Eu não conhecia a mini Denfal, né? E aí eu comprei essa planta já tem uns anos, né? Ela ficou bem caída e agora ela se recuperou. Então nada mais justo do que a gente tacar natô nela. Eu acho que eu botei pouco. É super fácil de cultivar. Phalaenopsis é essa daqui não, tá? Que essa daqui gosta mais de sol. Mas a Phalaenopsis, por exemplo, é uma orquídea que se adapta super bem para aquele ambiente de dentro de casa. Aqui na minha região ela fica mais bonita dentro de casa do que no jardim. Então, não vamos ficar menosprezando as plantas de supermercado, não. Até porque para produzir essas plantas tem muita tecnologia envolvida, né? Tem toda aí uma indústria nacional. Enfim, eu acho bobo a gente ficar menosprezando a planta só porque ela é popular ou só porque ela é barata, né? Toda planta tem a sua lição para ensinar, né? Às vezes essas plantas mais populares são as plantas em que a gente pode testar muita coisa, porque a gente não vai perder aquela planta, né? Você vai encontrar, depois você volta no supermercado e compra outra, se não der certo, né? Então elas têm uma função muito interessante pro cultivo. Eu tenho uma coleção super especializada, eu tenho uma predileção por plantas brasileiras, ou pelo menos sul-americanas, mas eu mesmo assim eu não faço distinção, eu gosto de todo tipo de planta. Lá em casa mesmo é cheio de Phalaenopsis de supermercado. Esse daqui veio com essa folha bem detonada, eu fiz aqui uma escora para ela, ó, eu tutorei para ela não cair, né? E agora a gente vai fazer o seguinte: eu vou tutorar essa folha nova e a gente vai eliminar essa folha velha aqui, porque ela já está bem destruída. Então a gente vai simplesmente trocar aqui o tutor de lugar e vamos eliminar essa folha aqui também.
Vamos dar força para essa planta. Vamos fazer uma adubação aqui com natô também. Olha que coisa mais linda, mostrei para você semana passada. Mas olha só, já tem marca de queimadura aqui. A gente está tendo uma onda de calor bem forte que se estendeu aí, né, para o mês de fevereiro todo. Pior adubo que eu usei foi o humus. A Mitz está falando aqui, ó, humus de minhoca. Compactou meu vaso, parece tecimento. Nossa, até que enfim, Mitz, alguém falou que eu venho marretando aqui todas as vezes e o pessoal me xinga nos comentários, você acredita? O pessoal me xinga nos comentários porque o humus de minhoca é ótimo, porque o humus de minhoca é maravilhoso. Gente, a Mitz está falando aí. É isso que acontece. O seu solo vira, o seu substrato, né, vira uma pedra. Então, ó, eu não recomendo. Não recomendo mesmo. Para horta, para canteiro, para o jardim, pode usar que é bom. No vaso é desastroso, é verdade, é desastroso. Quem já passou por essa experiência sabe. Quem não passou e às vezes ouve a gente falar, não acredita, gente, usa que vocês vão ver. Depois vocês me ligam, entendeu? Ó, Ritinha, tô rezando para não pegar essa sarna. A Dani que não me ouça. Ah, Rita, eu não tive pra onde correr não, porque eu sempre tive uma queda pelos Anthuriums, né? Eu até resisti bastante tempo, porque quando começou essa febre dos filodendros e dos Anthuriums, eu fiquei um pouco com preguiça, não vou mentir, tá? Esse aqui é o meu Espírito Santo, ó. Ele chegou um seedlingzinho também, olha aqui o tamanho da folhinha, ó. Era bem pequenininho, tem pouco tempo e ele já tá soltando folhas bem maiores, ó. Também é outro que a gente vai precisar tutorar aqui, ó, e passar para um vaso maior muito em breve. Mas olha que coisa mais linda. Ainda é um jovenzinho, né? E aí vamos nesse aqui também, ó. Vamos colocar natô nele. Ele veio com um brotinho, ó. Só que o brotinho não aguentou a viagem. Então a gente vai cortar isso daqui para não ficar feião. Essa folha tá toda troncha. Eu podia cortar ela, mas eu não vou. Carlos, várias pessoas me falaram que lembram de você no Orkut. Ai lá, gente, eu não tinha Orkut. Antúrio também, ó, e o Iti também disse que lembra, hein? E o Iti não sabe de nada não, Mitz. Ele fica inventando essa lenda urbana, que Orkut. Eu sou do tempo do Facebook, gente, para. Orkut eu nem era nascido, entendeu? Olha, então o que acontece? Ele pagou você para vir falar isso na live, que ele sabe que eu pego ar. É linda essa planta, é um híbrido do Luxurians, tá? Mas eu não lembro, gente, é memória de minhoca, né? Eu preciso anotar, colocar nas plaquinhas. Então ele veio com essa folha aqui meio troncha, né? Mas aí o que acontece? Eu vou esperar a folha nova sair pra gente cortar essa daqui. Olha, eu gostei muito do natô, viu, gente? Foi o que eu falei com o Luciano. Ele veio publi, né? Vocês sabem. Foi uma publi, eu não conhecia o natô. E aí eu fiz a minha primeira aplicação aqui de teste. Eu sempre falei isso com você. Vamos testar o natô juntos, né? Então no início para mim era um teste, né? E olha, eu sei da procedência da marca, né? Que a gente pesquisa e tal. Conversei com o pessoal. Então eu sabia que era coisa boa, mas eu não imaginava que era tão bom. É muito bom. É muito bom. Tá mais do que recomendado, mais do que comprovada a eficácia dele, pelo menos aqui na minha coleção, tá? Então vamos colocar nesse lindão aqui, olha só essa planta, gente. Tirando as folhas cagadas, né? Porque ele tá encostando ali no chão, ele tá bonito demais. Vamos virar ele aqui assim, ó, porque a gente vai colocar o adubo bem aqui. Tá lindo demais. E o Anthurium, a Ritinha tá falando aí que ela tá resistindo, né? Mas, ô Rita, o Anthurium na hora que forma, filha, que você fizer aquele cantinho dos Anthuriums aí na sua coleção, você vai ficar apaixonada, tá? Apaixonada, porque é cada folha bonita. E olha, gente, a Tati me passou, fui lá na Tati buscar o como é que ele chama? O Veit. Porque a Tati comprou um pra ela também, né? E aí a Tati
já me aplicou num site que tinha vários anturos bacanas demais. E eu acabei para prestigiar o trabalho da galera, comprei mais 2 anturos bem bonitos, hein? Eles estão chegando aí qualquer hora. O Veit tá, mas ele vai ficar bem, tá? É lindo demais, né? Depois eu tenho que pedir a Sueli umas dicas para cuidar do Veit, que a Sueli apareceu no vídeo do Alan, e o Veit dela é um negócio assim de cinema. Então a Sueli sabe, Sueli tem a senha, meu filho, do Anturium Veit. Aí eu vou pedir ela para me ensinar, para o meu ficar igual dela, porque por enquanto ele é só um sonho. Por enquanto ele é só um sonho, mas ele vai ficar muito bem, tá? Espera aí que eu vou para os comentários daqui a pouco, hein, gente? Ele tem formato de coração, é a coisa mais linda do mundo esse aqui. A flor dele é bonita, mas é discreta, sabe? A flor dele, ela não se projeta para fora, não. Ela fica mais escondidinha aqui assim, sabe? Mas é uma flor mais ou menos desse tamanho, branca com rosa. Ele é bem bonito. E é um Anthurium espécie, né? Um Anthurium selvagem aí. Ó, esse saquinho de natô aqui já era, hein? Esse saquinho aqui já foi. Eu vou virar o resto dele aqui. E a gente vai abrir o nosso último saquinho de natô. Aí, natô, ó. Estamos precisando de mais, hein? Ó, mas um saquinho desse dá para bastante coisa, tá, gente? É porque eu já tinha usado aquele ali em várias outras plantas. E esse vaso aqui, como é grande, eu tô colocando uma quantidade um pouco mais generosa. Mas um vaso menor, 2 colherzinhas de café já é o suficiente para sua planta ficar jóia, tá? Uma das coisas legais da água oxigenada é que uma pequena proporção dela já vai fazer um resultado muito interessante para suas plantas, tá? E se você errar um pouco na mão, não vai prejudicar a sua planta também. Claro que você não vai colocar, não vai encher isso aqui de água oxigenada pura, né? Mas você pode colocar para mais, para menos, fazendo uma diluição, as suas plantas vão se beneficiar e não vai ter perigo de queimar, de estragar suas plantas, não. Aqui tem 1,5 litro, tá? Essa bomba aqui, ó, da Guarani, viu, Guarani? Aí, ó, lembra da gente, Guarani? E aí, aqui, ó, água oxigenada, 10 volumes. E aí, se você quiser aplicar nas suas plantas, ó, tem a embalagem de 1 litro, tá? 10 volumes, se lembrem disso, viu? Então, para a gente utilizar aqui a água oxigenada de 10 volumes para 1,5 litro, eu, Carlos, uso aqui, ó, 50 ml, que é essa medida aqui toda, tá? Vocês vão ver indicações menores aí, mas se você quiser utilizar essa proporção de 50 ml para 2 litros ou para 1,5 litro, pode usar despreocupado, porque eu sempre faço essa diluição aqui e as minhas plantas amam. Além disso, ela tem uma característica muito interessante, é que ela ajuda a sua planta a reter água por mais tempo. A sua planta vai desidratar mais lentamente. Então, numa época como essa, que a gente tem uma onda de calor acontecendo, né, uma incidência de sol muito maior, né, nas nossas plantas, a água oxigenada vai ajudar a sua planta a perder líquido no tecido dela mais lentamente. Ela vai ajudar também as raízes a absorverem mais água e mais nutriente. Então tem uma lista enorme de benefícios. E é como eu disse para vocês, isso é comprovado cientificamente, não é especulação, não é invenção de moda. Tá vendo? Toda essa parte vegetal, ó, pode lavar com a água oxigenada as raízes, o verso das folhas, olha, costuma ter cochonilha no verso das folhas e a gente não vê, costuma ter ácaro no verso das folhas e a gente não vê, todo ferimento
canto, toda cicatriz, ó. Tá vendo essa daqui? Que eu falei com vocês que eu quase perdi, ó. Vamos deixar a água oxigenada trabalhar bem nela. Quem sabe a gente não consegue recuperar essa planta com a água oxigenada, que é coisa que eu já deveria estar fazendo há muito tempo. Ó, no corte que a gente quer que cicatrize, na folha detonada, ó, aquela queimadura no veite aqui, ó, para ajudar a cicatrizar. Tá vendo? Toda a parte vegetal você pode pulverizar, né, bastante para que a planta seja toda atingida pela água oxigenada. Evita bater nas flores, tá? Porque dependendo da planta, as flores não vão suportar, vão morrer. Upsi disse Daisy, falando que ela não fala português, mas ela gosta muito da nossa página e gosta muito das plantas. Eu poderia colocar esse post para poder traduzir, se não for muito pedir. Upsi, ó, eu sempre deixo gravado a live aqui no Instagram. E eu acho que depois que ela subir como um Reel, você vai conseguir traduzir. Ela tá mandando um beijo lá de Los Angeles. Um beijo para todo mundo em Los Angeles. Um dos lugares com os jardins mais bonitos do mundo, né? A Califórnia, que tem um clima super especial aí. E principalmente para suculentas, né? Elas ficam com um colorido maravilhoso. Qualquer dia a gente chega aí. A Maristela tá perguntando: o que você usa para combater fungos? Maristela, o fungo, o melhor combate é a prevenção, tá? Fungo é uma coisa normalmente muito agressiva. É difícil você combater fungo depois que ele já está visível, né? Normalmente você combate os fungos com produtos fungicidas sistêmicos, né? O sistêmico, sim, é o mesmo nome. É o mesmo nombre. Oi, meu espanhol é um cocô, tá? E eu tenho vergonha de me arriscar a falar espanhol. Então é isso. É o mesmo nome, Habitat Brasileiro. Viu? Foi ótimo. Aí já me esqueci o que eu tava falando. Dos fungos. Só que o sistêmico é bem complicado de usar, tem que ter todo um aparato para você se proteger, porque são produtos bem tóxicos, são venenos, né? E ele vai entrar no sistema da planta, por isso que ele chama sistêmico. Ele vai penetrar no tecido da planta e ele vai começar a agir ali em todo o tecido da planta, ele vai acabar eliminando esses fungos. Mas até mesmo os sistêmicos só vão funcionar nos estágios iniciais dessa infecção. Normalmente, quando a infecção é visível, é difícil salvar a planta, tá? Então, o melhor combate é a prevenção. Como é que a gente faz essa prevenção? Água oxigenada é bom, luminosidade, tá? O fungo, ele prospera quando a planta tem baixa luminosidade e excesso de umidade, principalmente. Fungo não dá quando o clima é seco, nem quando a planta está bem iluminada, bem ventilada. Então, 3 coisas: iluminação, ventilação e prevenção que você pode fazer com água oxigenada, com calda sulfocálcica, que é que é a base de enxofre, é um preventivo e também é um adubo, não é prejudicial, né? É um negócio natural que você pode usar. Tem calda bordaleza, que é com sulfato de cobre também. Eu já não gosto muito, porque ele dá uma manchadinha nas folhas, mas tem várias coisas que você pode usar para fazer essa prevenção nas suas folhas. Tem gente, nas suas plantas. Tem gente que gosta do pó de canela. O pó de canela também tem uma ação antifúngica. Tem uma ação antifúngica também, mas ele é preventivo, né, gente? Aí você pode usar tudo isso junto que você vai conseguir eliminar da sua coleção. Eu já tive problema com fungo. Eu tinha muitas orquídeas aqui nessa parte aqui, ó, do meu orquidário, ó. Essa parte de cima aqui era tudo catleia, ó. Tinha muitas orquídeas aqui, ó. Tudo aqui era orquídea. E eu perdi
quase todas, porque tive uma infecção fúngica. Aqui em cima, ó, era sombrite, era aquele sombrite escuro de nylon. Arranquei tudo, então entrou bastante luz, bastante ventilação. Joguei fora tudo que estava infectado, joguei fora, porque não dava mais para salvar. E aí agora eu eliminei, eu não tenho mais problema, graças a Deus eu não tenho mais problema com fungo, tá? Mas é isso, luminosidade, aeração, adubação, porque sua planta tem que estar forte também, e esses preventivos, né? Que eles vão prevenir não só os fungos, como no caso da água oxigenada que a gente viu hoje. Ela serve para muita coisa, sua planta vai ficar muito maravilhosa, muito forte, muito sadia, muito preparada para lidar com esses ataques de insetos e tudo mais. A cauda sufocálcica ajuda a prevenir também os ácaros, por exemplo. Tem uma ação, ela cumpre um papel nutricional para sua planta também. O pó de canela, que além de ajudar a prevenir, também vai dar uma adubadinha ali na sua planta. Eu sou um pouco contra essa visão romântica de que o pozinho de canela vai resolver. Não vai resolver. É mais uma coisa que a gente pode usar para prevenir o aparecimento dos fungos, tá? Mas se o seu espaço for escuro, úmido demais e pouco ventilado, nada disso vai resolver. Suas plantas vão fungar e vão morrer. E deixei linkado na descrição do vídeo também o artigo científico falando sobre a água oxigenada, e lá é bem prático, tá? Lá você vai encontrar todas as concentrações, todos os testes que foram feitos, como é utilizado na agricultura, como você pode usar em casa, água oxigenada de 10 volumes, de 20 volumes, tem tudo isso lá. Então é melhor do que eu ficar falando para vocês, é a gente dar crédito para o estudo científico, né, que comprovou e demonstrou a eficácia da água oxigenada no cultivo das plantas, tá? Mas aqui já está bem escuro, então eu vou deixando vocês por aqui agora e a gente conversa nos comentários aí, que eu vou deixar a live salva, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me perguntar aqui nos comentários que eu respondo a vocês na medida do possível. Muito obrigado pela sua presença, mais uma live aqui do Instagram, e em breve a gente brota aqui de novo e eu espero vocês, tá? Até mais, pessoal!